Meu vídeo tá bom? Só para eu poder checar? Seu vídeo está bem, tudo. Boa noite. Boa noite. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos. Nossa, eu estou vendo aqui que nós temos bastante grande aqui, colegas aqui. Fico muito satisfeito de ver todo mundo aqui hoje. E antes de apresentar os nossos moderadores, eu queria pedir desculpa porque teve uma viagem inesperada hoje, tive que comprar um voo correndo aqui, resolver um problema e fiquei no aeroporto. Então eu queria que talvez o ambiente não seja o melhor, mas é o que eu consigo. E eu queria apresentar aqui o Dr. Mauro, um eminente colega da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e ele é médico anestesiologista, português, pós-graduação em dor, e coordenador do CT de dor e fibromialgia da o Dr. Mauro vai iniciar a nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre o uso da cannabis na dor crônica, e logo em seguida vai vir o Dr. Carlos Gropen, que é um eminente colega, talvez ele seja muito conhecido da grande maioria aqui. Ele é presidente da SBED, da regional da SBED no Distrito Federal, é coordenador do Comitê de Dor e Hipermobilidade da SBED, assim como também ele é coordenador do grupo de dor da UNB, é professor da UNB, ele tem vários títulos. Então eu vou deixar essa palavra agora para o doutor Mauro, e assim que a gente terminar essa discussão, o doutor Mauro apresenta, o doutor Carlos apresenta, eu volto dando as perguntas da nossa plateia, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o papel da cannabis na dor crônica. Doutor Mauro, fique à vontade, muito obrigado pela sua presença, fico muito feliz do seu convite, da Pharmausa ter nos proporcionado esse momento aqui para discutir um assunto tão importante. Né? Agora eu passo a palavra para o senhor e retiro. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Boa noite a todos, doutor Carlos, doutor Herder. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e nós tínhamos combinado que eu vou iniciar conversando com vocês um pouco a parte da planta cannabis e depois o doutor Carlos entra com a parte da farmacocinética, do sistema endocannabinoide, e eu volto depois para falar da conduta em relação à dor crônica, tá? Só compartilhar aqui. Opa, agora foi. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim, está perfeito. Ok. Pode ir. Então, vamos lá, então. Está perfeito. Vou falar, então, um pouquinho sobre a planta, que ela é interessante. Depois a gente vai tentar colocar esse raciocínio do porquê que a gente está querendo fazer uma proposta do tratamento da dor crônica usando a cannabis. Então, a cannabis, então, ela... Vou passar aqui o slide. Esse é meu conflito de interesse, perdão. Essa é uma palestra promovida pela Pharmausa. E o nosso objetivo principal aqui, na verdade, é falar que a grande indicação de tudo que a gente vai falar aqui é do uso dessa planta, desse tipo de tratamento em dor crônica. Vocês veem que os trabalhos hoje, vocês já escutaram falar em outras lives, outras reuniões e tudo, o uso da cannabis, de produtos à base de cannabis, para outras indicações como Alzheimer, epilepsia refratária, Parkinson, autismo, etc. O nosso objetivo hoje aqui é falar especificamente em dor crônica. Falar sobre a história da cannabis seria uma aula praticamente sobre isso. Para vocês verem, o Manual da Merck de 1899, ele já trazia indicações desses produtos à base de cannabis, né, para poder tratar vários tipos de patologias. O que nós temos, na verdade, no Brasil, eu queria trazer isso para vocês destacar, que eu acabei achando na história, que eu achei muito bacana, esse simpósio que teve, olha, a cannabis sativa, que foi um evento pioneiro no Brasil. Isso foi na década de 90 que o Dr. Carlinho, falecido há pouco tempo, nos promoveu aqui no Brasil. Veio o Itan Russo, veio várias pessoas do mundo afora para esse evento,
Ele convidou várias associações, aqui está resumido, as pessoas convidadas, representações de Anvisa, de Ordem dos Advogados, etc. E olha que interessante. Dr. Sérgio Ferreira é um grande médico, farmacologista, que ajudou muito, não só na anestesia, mas também a Sociedade Brasileira de Estudador, estava representando a SBED nesse simpósio. Então vocês veem que, na verdade, o uso da cannabis para tratamento de dor crônica já vem de muito tempo. Isso é uma coisa muito recente. Se nós formos falar um pouco da planta, e nós vamos saber que é interessante, existe que ela é macho e fêmea. Sim, ela é uma planta dioica. Esse eu vou explicar daqui a pouquinho por que isso é interessante. E esse período de luz dela, que tem mais de 12 horas por dia, isso torna o plantio indoor um plantio mais seguro do que outdoor. Esse plantio feito sem cobertura, apenas com a luz solar, você já vê aqui que é um plantio em que há uma deficiência da melhoria dessa planta. Nós vamos falar mais precisamente, Dr. Carlos, sobre justamente os canabinoides, né? Praticamente sobre o CBD e o THC. Mas também vou falar um pouquinho sobre os terpenos, os flavonoides, que são outras substâncias que são ativas na planta e que ajudam no efeito da planta. Se nós formos classificar o gênero da cannabis, nós temos principalmente a índica, a sativa e a ruderales. Sendo que hoje em dia, pessoal, na verdade, essa classificação que nós temos da planta, ela já está um pouco antiga. Por que eu digo isso? Porque hoje, na prática, o que nós temos é o cruzamento entre essas plantas, formando formas híbridas. E essas formas híbridas é o que nós temos hoje no mercado. E por que isso aconteceu? Para justamente nós termos planta, uma melhor qualidade de CBD e THC, sabermos quanto tem de CBD e THC nessas plantas, plantas mais duradouras, de melhor qualidade, mais resistente a pragas e etc. Então, como a gente fala, essa clonagem, essa mistura hoje de plantas, acabou tendo mais ou menos na prática as formas híbridas, que são as formas mais frequentes que nós temos. Uma dificuldadezinha no mouse aqui, peço desculpa. O macho e a fêmea. Por que é interessante a gente saber que existe cannabis macho e cannabis fêmea? Porque a cannabis macho, na verdade, ela tem uma duração muito pouca de vida. A partir do momento que ela elimina o pólen para fertilizar a fêmea, ela morre, ela deixa de existir a sua função. E, na verdade, a maior quantidade de canabinóides está na planta fêmea. Por isso que ela é mais interessante, a fêmea. A fêmea só vai morrer depois que a sua semente fica envelhecida. Então, ou seja, a durabilidade e a quantidade de canabinoide que existe mais nessa planta faz o nosso interesse ser maior na fêmea do que no macho. Uma outra coisa interessante de nós entendermos é esse ciclo de vida da planta, que, na verdade, devia ter antes da semente aqui em a fase inicial, na verdade, o solo. Aonde essa planta, na verdade, ela vai ser plantada. Então, a nossa preocupação tem que ser desde o solo, a semente, a muda, ao tempo de vegetação, ao tempo de floração, como é que ela vai ser recolhida, de que forma ela vai ser manuseada para a fabricação do produto à base de cannabis. Tudo isso aqui, pessoal, é interessante nós saber. Não é só pegar o produto pronto, é saber de onde vem esse produto. Muitas vezes, os produtos que nós temos a nível de Brasil, que são produtos feitos por associações, ou de forma clandestina, ou pessoas que se juntam para fazer um plantio, não tem o controle de todas essas etapas. Não existe uma fiscalização na formação de todas essas etapas. E todas essas etapas são importantes para você ter um produto de qualidade para servir para o seu paciente. Olha que importante a importância que tem a exposição da luz na planta cannabis. Vejo que na fase vegetativa, ela precisa de 18 horas para ser exposta à luz. E na parte que ela está florindo, ela precisa de 12 horas expostas à luz. Como é que nós conseguimos isso apenas com a luz solar? Fica difícil. Por isso que o plantio indoor ela lhe dá uma qualidade melhor de você ter um produto melhor, uma vez que no indoor você consegue essa exposição à luz solar, a exposição a uma luz artificial de maior quantidade
e de melhor qualidade também para a produção desse produto. Quando a gente fala em relação às substâncias que vão conter dentro da planta, nós falamos muito em canabinoides, THC, canabidiol, que é o CBD, o canabigerol e etc. E tudo. Mas, na verdade, nós temos que dar importância para os terpenos, para os flavonoides, que também fazem parte da planta. E por que nós temos que dar importância para essas outras substâncias? Porque a associação de quando você tem no produto todas essas substâncias, CBD, THC, os terpenos, os flavonoides, você tem o que nós chamamos de efeito entoragem, o efeito comitiva, que nada mais é do que a sinergia que acontece entre essas substâncias, entre esses componentes da planta, que fazem dar uma maior efetividade, não somente isso, não somente uma melhor qualidade em termos de eficiência da planta, mas também como diminui os efeitos colaterais, os efeitos adversos que você pode ter se tivesse, por exemplo, um THC em maior quantidade ou de uma forma isolada. Esse efeito entoragem, na verdade, nós chamamos praticamente para isso, mas naquela planta que diz que ela é full spectrum. Ou seja, como se nós falamos hoje um termo muito usado, a alma da planta. Ou seja, você não tem apenas o produto isolado de CBD ou o produto isolado de THC. Não, você tem uma associação de várias substâncias contidas na planta e que vão dar o chamado full espectro, o espectro total que a planta pode promover em termos de qualidade e de eficácia. Veja que os terpenos não é somente encontrado nos cannabis. Também outras substâncias, outras frutas vão conter também os terpenos. Uma outra coisa importante da gente saber é que quando você tem o óleo, praticamente o produto extraído da planta, se você não trabalhar esse produto, se você não descarboxilar, se você não aquecer esse produto, você tem o que nós chamamos dessa parte verde, que é a parte crua, o que nós chamamos de THCA, CBDA. O que quer dizer isso? É a parte ácida da planta, a parte ácida do produto. É como se a planta tivesse in natura. Você não fez nenhum produto de transformação dela. Essa forma ácida da planta, muitas vezes, por ela ser muito volátil, ela tem uma durabilidade curta. E hoje nós não temos uma segurança de quando você cede esse produto em forma ácida, que você vai ter durante muito tempo. Muitas vezes, aonde vai ser conservado, a maneira como vai ser transportado até aquela cidade, até aquele estado onde a planta foi produzida, essa distância, essa conservação pode, na verdade, desfazer essa forma ácida e já transformar na forma clássica que nós usamos o THC e o CBD. Na verdade, para você usar o THC e CBD, você precisa aquecer. E o melhor método que você tem de transformação é o método que você usa, o gás carbônico. O melhor método que nós chamamos de descarboxilação, ou seja, tirar esse radical. E isso você tem uma forma mais conservadora desses produtos, que nós chamamos de forma aquecida. Veja que o estudo é muito importante da planta. Mas, Mauro, onde fica, na verdade, os canabinoides na planta? Fica justamente na flor. Né? Essa que vocês estão vendo no canto da direita do vídeo é a flor de cannabis. E na flor de cannabis, você tem justamente os tricômonas, que são as glândulas onde vão conter justamente os canabinoides. É a flor bonita de se ver, ela que, na verdade, vai dar em conjunto todos esses canabinoides que vão estar presentes. Você pode isolar o CBD, você pode isolar o THC, você pode usar todos esses canabinoides juntos para ter o que nós chamamos de efeito entoragem. Lembrando apenas que canabinoide não contém apenas na planta cannabis. Olha só, contém nos girassóis, essa flor é uma flor bem desconhecida nossa, equinacea, no próprio cacau, na tufa preta, que a culinária da França usa muito, na pimenta preta. Todas essas substâncias também contêm canabinoides.
Na verdade, hoje, nosso grande objetivo é estudar dois importantes canabinoides, CBD e THC. E essa classificação que diz que CBD não é psicoativo e que THC é psicoativo, eu particularmente não gosto muito. Por quê? Dessa forma, a gente passa a ter um estigma com relação ao THC. Porque o THC é o que dá euforia, é o que dá o efeito, digamos, de alucinação, etc. Mas o CBD é psicoativo, ele tem atividade cerebral. A diferença com relação ao THC é que ele não dá um efeito eufórico, ele não promove alucinação, ele não dá efeito colateral importante como dá o THC. Mas ele também é uma forma de psicoatividade que ele promove. O Dr. Carlos vai falar daqui a pouquinho para vocês com mais detalhes em relação ao CBD, que é o canabidiol, todos esses mecanismos de ação dele, assim como também do THC, que é o tetraidrocannabinol, todos esses mecanismos de ação. Só lembrando para vocês que os canabinoides que contém na planta nós chamamos de fitocannabinoides. Os canabinoides que contém no nosso corpo nós chamamos de endocannabinoides. E há também canabinoides sintéticos que são produzidos em laboratório. Só para lembrar vocês. O Dr. Carlos vai passar agora a falar para vocês de que forma a planta, na verdade, através dessas substâncias canabinoides, vão ter atuação cerebral e vão, então, promover o que nós chamamos de analgesia, que é o nosso grande objetivo. Agora eu deixo a palavra com o Dr. Carlos, ele que vai dar continuidade à segunda parte. Depois eu volto para voltar à parte clínica do nosso tratamento. Carlos, cadê o Carlos? Mauro, eu queria dizer que achei interessante a sua colocação. O Carlos está entrando aí. Depois eu Carlos, está por aí? Gente, o meu recado é bastante rápido. Vou falar um pouquinho da questão eminentemente farmacológica dos canabinoides. Tá? O sistema endocannabinoide é um sistema que é conhecido desde a década de 90. Antes disso, a gente não sabia qual que era o efeito da droga no organismo. A gente não sabia que tinha um receptor específico. O que é o receptor, o sistema endocannabinoide? Ele é derivado da degradação do ácido araquidônico, ou seja, ele é o chamado eicosanoide, ou seja, o eicosanoide como as prostaglandinas, os leucotrienos, as prostaciclinas. Então, assim, o que acontece? Através de enzimas, esse ácido hialurônico dá origem aos canabinoides. Né? São pelo menos, gente, 13 tipos de endocannabinoides ortoestéricos. O que é isso? É que tem como sítio de ação primário os receptores canabinoides. Então, os endocannabinoides estão presentes em pequena quantidade no cérebro e em outros tecidos, incluindo percepção de dor, humor, apetite e memória. Todos esses podem ser mediados por receptores canabinoides. O que é o receptor canabinoide, gente? Assim, como um dos 800 tipos de receptores conhecidos, ele é um receptor chamado receptor de proteína G, acoplado à proteína G. O que é isso? É uma hélice de 7 voltas que dá sobre a membrana e com mecanismo de ação secundário via AMP cíclico. Então, assim, são os receptores acoplados à proteína G. Desses, a gente tem basicamente 2 tipos principais clonados, o CB1 e o CB2. O CB1 é muito relacionado ao cérebro, né? Então, assim, a gente vê que o CB1, eminentemente, está muito ligado à analgesia por alguns mecanismos que a gente vai ver mais para frente. E o CB2, a gente coloca que não está tão ligado à analgesia como o CB1, mas tem mecanismos, principalmente no sistema imunológico, que fazem com que diminua a liberação de algumas citocinas inflamatórias que podem responder pelo efeito dos canabinoides via CBD na dor. Então, a gente tem basicamente o C1, o CB2, um receptor chamado WIN,
e um receptor chamado assimétrico. Tá? Esse receptor a gente conhece pouco sobre ele. Tá? Então, assim, provavelmente há outros receptores que também agem, que ainda estão para ser descobertos. Então, em outubro, foi a última revisão que eu fiz, foi ainda hoje, assim, você tem o receptor da proteína G55, é um dos candidatos, receptores ativados por proliferador de peroxissoma e potencial receptor de transporte vaniloide. Isso aí a gente tem uma divergência na literatura, se o receptor vaniloide é um receptor primário, ou seja, que os canabinoides agem diretamente nele, ou receptor secundário, ou seja, ele geralmente é relacionado a mentol, cânfora e arnica, mas na verdade você tem um efeito do canabinoide nesse receptor também. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Qual é o efeito, gente, na prática dos canabinoides na dor e onde são esses efeitos propriamente ditos, tá? Primeiro deles, inibição da liberação pré-sináptica de neurotransmissores. Então, age pré-sinapticamente pelo primeiro mecanismo. Na via pós-sináptica, modificação da excitabilidade pós-sináptica. Você tem também, respondendo aos efeitos, ativação das vias inibitórias descendentes, tanto opioidérgicas como noradrenérgicas, e a redução da sinalização pós-sináptica, que é um mecanismo interessante da dor. Quem tiver mais interesse em aprofundar nessa área, eu coloquei esse artigo que fala bem detalhadamente sobre os mecanismos de analgesia. Então, o que é o crosstalk? Crosstalk é uma coisa interessante. Crosstalk é a associação entre os receptores endocannabinoides e os outros receptores de dor. A gente sabe que tem outros receptores funcionantes e esses receptores, junto com o sistema canabinoide, eles controlam o sistema de dor. Tá? Um estudo demonstrou, gente, que a ativação do receptor de CB2 reduziu significativamente a hiperalgesia térmica induzida por lesão em nervo periférico. O que acontece? Quando acontece isso, você tem lesão de nervo periférico, um upregulation dos receptores purinérgicos, P2Y12, que é metabolotrófico, e o P2Y13, que também é um receptor metabolotrófico. Tem alguns receptores que têm upregulation, que são ionotróficos também. Então, o que acontece? O sistema purinérgico ele pode ser modificado por ação do sistema endocannabinoide, principalmente em dores neuropáticas. Tá certo, gente, que isso foi feito em medula, em corno posterior de medula de rato, mas o mecanismo parece ser bastante semelhante. Em relação aos receptores purinérgicos propriamente ditos, já tem estudos mais conclusivos sobre a participação deles, principalmente da dor neuropática, mas na cronificação de outras dores. Crosstalk, sistema inflamatório. Ou seja, os canabinoides são pedaços de lipídios, pedaços do ácido araquidônico, que são clivados por enzimas específicas. Tem um ácido que é chamado canabidiólico, que assim, alguns estudos mostram que atua próximo e tem um efeito seletivo no COX-2. Não são muito conclusivos, não, mas existe alguns estudos em artrite mostrando essa relação anti-inflamatória direta desse endocannabinoide. Receptores vaniloide, gente. Aí a gente tem os receptores vaniloide, TRPV1 a TRPV8. O que acontece? São ativados, geralmente, por substâncias como mentol, cânfora e arnica. É o receptor vaniloide temporário. Tá? O que a gente sabe é que o endocannabinoide, principalmente o AEA, ele tem um agonismo nesses receptores vaniloides. E ele pode funcionar também como antagonista parcial se a gente usa a capsaicina, que é um agonista full desses receptores. Então, o que a gente conclui disso, existe uma relação entre os receptores vaniloides num sistema de crosstalk que a gente desconhece a maioria, mas a gente sabe que funciona como receptor associado, existe um controle subjacente.
Interessante, gente, os receptores opioides, né? Existe uma relação muito forte, principalmente com os receptores Mi, mas existe também com os outros receptores opioides. Interessante, um receptor acoplado à proteína G, a gente considera ele sempre como estrutura monomérica, né? Um receptor, ponto. Se a gente viu o que está acontecendo, parece que pelo menos alguns, e alguns estudos falam que a maioria desses receptores, eles formam estruturas poliméricas, ou seja, você tem receptores de canabinoide CB1 associado, por exemplo, a receptores opioides. E existem mecanismos de segundo mensageiro em comum. E como isso acontece, gente? Você, às vezes, a pessoa usando doses baixas de canabidiol, elas podem ter um maior efeito dos receptores opioides, ou seja, um efeito com menor dose e vice-versa. Então, existe uma sinergia desses receptores, que pode estar relacionado à questão de alguns pacientes a gente poder usar os receptores canabinoides como sucedâneo, para evitar todos os efeitos colaterais de opioides, né? Pelo menos, gente, existe uma sinergia entre os receptores MOR e CB1. E esses dímeros, gente, são muito importantes. Eu coloquei isso aqui, foi o melhor gráfico que eu consegui para poder explicar um pouquinho o que acontece. Existem essas estruturas, como se diz, poliméricas de receptor, com mecanismos de segundo e terceiro mensageiros em comum. E não só do CB1 com o MOR. Existe com outros receptores opioides, existe com o receptor D2 de dopamina e outros. Gente, meu recado era breve, depois perguntas na sessão específica. Era só para dar uma ilustrada nessa questão dos crosstalks dos receptores opioides, dos receptores canabinoides. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá? Estão vendo a tela? Certinho? Sim, doutor. Ok, vamos lá então. Bom, pessoal, essa parte que a gente vai abordar agora, na verdade, é a parte prática, né? O Dr. Carlos falou muito bem da farmacocinética, a maneira como vocês têm a ação dos endocannabinoides, dos fitocannabinoides no nosso organismo. E o que é que, de forma prática, né, esses produtos à base de cannabis, eles podem nos ajudar no tratamento da dor crônica. Então, eu vou fazer assim, primeiro vou dar para vocês um raciocínio que eu acho válido para nós. Estamos num consultório que fazemos ambulatório de dor crônica e nós temos dificuldade no tratamento, na conduta, muito em grande parte desses pacientes. Eu vou botar um pouco do que eu raciocino, por que eu acho que cannabis é uma realidade no tratamento de dor crônica. Primeiro, a escala clássica analgésica da Organização Mundial de Saúde que nós utilizamos e que há situações em que você usa essa escada, você faz o escalonamento dos medicamentos, etc., você não tem o controle da dor. Então, grande parte dos pacientes, por mais que você use essa escada de uma forma correta, posologia correta, interações corretas, contornando os efeitos adversos, você não tem, em grande parte dos pacientes, um resultado adequado. A segunda observação que eu faço é o uso dos neuromoduladores. Eu vou falar aqui só um pouco dos antidepressivos. Nós sabemos que os antidepressivos é clássico no tratamento de dor crônica, né? Mas eu trago para vocês um trabalho que foi publicado em 2015, que é uma revisão do uso dos antidepressivos em pacientes com depressão. É o caso dos nossos pacientes. Então, olha só, foram mais de 15 mil pacientes em que usaram vários antidepressivos, desde os mais antigos, tricíclicos, tetracíclicos, até mesmo os inibidores duais seletivos, que são os mais novos. Bom, todos eles foram considerados significativamente superior em termos de eficácia quando comparado ao placebo. Entretanto, quase 88% desses pacientes
abandonam o tratamento devido aos efeitos adversos. Eles são muito claros nesse artigo. Os efeitos adversos são contornados, são mostrados para o paciente que dá para contornar, mas os pacientes não toleram. Eles dizem ainda, os derivados tricíclicos têm efeitos adversos foram maiores, né, em termos de todos os outros. Gente, o que mais nós utilizamos na nossa prática diária, com uma maior eficácia, são os derivados tricíclicos. Nós sabemos que tem efeitos adversos, efeitos colaterais importantes, que limitam o uso deles. Mas é o que nós usamos. Mesma coisa em relação aos inibidores de recaptação de adrenalina. Os efeitos adversos foram maiores do que de serotonina. Então vejo que, mesmo nós sabendo tudo isso, existe, na verdade, uma interrupção do tratamento desses pacientes por causa dos efeitos adversos. Isso na psiquiatria. Nós vemos isso no ambulatório de dor crônica. Essa é a nossa realidade. Esses pacientes não toleram grande parte dos medicamentos ou não toleram a titulação que você gostaria de fazer por causa dos efeitos adversos. Um outro ponto. Ah, Mauro, mas eu coloco eletrodo, eu faço neuromodulação, eu faço radiofrequência, eu faço risotomia, eu faço infiltração, eu faço várias técnicas de neuromodulações. Perfeito, mas esse é um trabalho clássico que mostra que quanto mais tempo de dor crônica, pior é a resposta desses pacientes à neuromodulação, principalmente depois do 4º ano. Depois do 4º ano de dor crônica, eles respondem de uma forma muito pobre aos métodos de intervenção de dor. E o que fazer com esses pacientes que não respondem? Então vejo que eu estou dando situações do nosso dia a dia, situações que a gente precisa contornar. Essa é uma outra realidade nossa. Esse é um trabalho alemão. Gosto muito do trabalho alemão quando falo em termos de controle de dor, porque eles têm uma linha de conduta de dor muito boa na Alemanha. Mas olha esse trabalho que interessante. Ele fala que até a década de 90, que é os 2 primeiros grupos que nós temos ali, o opioide era usado para dor oncológica, o que está em azul. O que está em vermelho, ou marrom, para quem está vendo, dependendo da cor, é o paciente de dor não oncológica, de dor crônica não oncológica. Então vejo que até a década de 90, esses opioides eram usados principalmente para dor oncológica. Perfeito. Mas a partir da década de 90, o uso de opioides se estendeu também para paciente de dor não oncológica. E isso foi crescendo cada vez mais. Se nós continuássemos esse gráfico em 2015, etc., 2019, nós íamos observar o quê? A mortalidade que está acontecendo em alguns países, como Canadá e Estados Unidos, pelo abuso do uso de opioide. Então essa é uma realidade que nós temos. E o que fazer? Uma realidade, graças a Deus, não é a brasileira. Está difícil chegar a essa realidade aqui. Mas o que fazer com esses pacientes? Porque a gente pode ter um paciente desse no consultório. Não é verdade? Bom, outra colocação que eu gosto de fazer para vocês. Esses pacientes, na verdade, pacientes de dor crônica neuropática, respondem, ou seja, tem uma baixa resposta, não só a medicamento, mas a bloqueio de nervo, a injeções e até mesmo procedimentos cirúrgicos. Muitas vezes você faz a cirurgia nesses pacientes, alguns deles têm resposta boa, mas uma grande parte desses pacientes não responde. Ou se responde, responde baixo. Nós não conseguimos tirar os medicamentos desses pacientes. Então, o que fazer com esses pacientes que, na realidade, continuam, mesmo após a intervenção, mesmo após o uso de medicamento, continuam com o quadro de dor crônica. E agora, mais recentemente, nós temos a introdução das dores nociplásticas, mais um componente da dor mista. Amigos, quem tem um pouco mais de experiência, lembra o quanto foi difícil montar um guideline, um protocolo para tratamento de dor neuropática. E agora nós vamos ter que esperar novos trabalhos para termos tratamentos ou guidelines específicos para dor nociplástica. Não é verdade? Essa é a nossa realidade. Nós sabemos que quando temos um paciente de dor mista, esses 3 tipos de dor, eles se juntam. É difícil você falar, é mais nociceptivo, é mais nociplástico, é mais neuropático. Na verdade, eles estão juntos. Por que eu trouxe esse quadro para vocês? Para trazer para vocês um trabalho muito interessante do Ethan Russo, publicado agora há pouco tempo, em 2016, onde ele pegou esses pacientes de dor nociplástica, que tem migrânia, fibromialgia, síndrome do colo irritável, ou outras síndromes dolorosas existentes a tratamento, e dosou justamente os endocannabinoides. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico da anandamida, ele faz uma comparação dos pacientes controles
que não tem migrânia e do paciente que tem migrânia. Eu vejo na coluna da direita, que é a coluna menor, a quantidade de anandamida está reduzida, ou seja, mostra uma deficiência do sistema endocannabinoide, quando comparado com a coluna maior, que são os pacientes controle que não têm nenhum tipo de dor crônica. Então, vejo que esses pacientes, de um modo geral, eles apresentam uma deficiência do sistema endocannabinoide. Né? Na verdade, você não sabe que ponto é essa deficiência. É porque produz pouco? É porque está consumindo muito essas substâncias que nós mesmos produzimos? Então, na verdade, esse equilíbrio, ou melhor falando, esse desequilíbrio do sistema endocannabinoide, ele é muito individual, é de pessoa para pessoa. Bom, uma outra colocação que eu acho interessante fazer é que todo o nosso sistema, desde o nível periférico, desde o nível espinhal ao nível supratentorial, nós vamos ter receptores canabinoides presentes no nosso corpo. Então, a partir do momento que você usa produtos à base de cannabis, que você usa os fitocannabinoides, eles vão se ligar a esse receptor, como o Dr. Carlos explicou perfeitamente, promovendo a analgesia. E o que eu quero destacar aqui, que vai desde a periferia até níveis mais superiores, a ligação dessas substâncias com esses receptores. O Dr. Carlos já explicou de uma forma prática também, mas isso levaria uma aula inteira para explicar quais são os mecanismos pelos quais nós conseguimos não somente analgesia, mas principalmente analgesia nesses pacientes que apresentam dor crônica. Como eu já falei anteriormente, nosso objetivo hoje é falar de dor crônica, como é que esses produtos agem, onde tem a maioria dos trabalhos. E qual seria, na verdade, quais seriam as grandes vantagens de nós usarmos produtos à base de cannabis em paciente de dor crônica? Esse é o primeiro tópico que eu quero discutir com vocês. O que a gente observa na prática é que quando você começa a introduzir esse tipo de tratamento, esses pacientes começam a diminuir ou até mesmo substituir alguns medicamentos que você usa para dor crônica. Então, repare que é o dos opioides, promove uma redução de mais de 35%, dos antidepressivos, mais de 21%, dos anticonvulsivantes, mais de 8%, relaxantes musculares, mais de 8%, e benzodiazepínico, né, que na maioria das vezes é um dos grandes problemas dos pacientes de dor crônica, o uso crônico, a dependência química dessas medicações, nós conseguimos reduzir em mais de 4%. Então, isso torna um atrativo. Isso me torna um produto onde eu consigo dar melhor qualidade de vida para o meu paciente, porque a partir do momento que eu diminuo a dosagem dessas medicações, eu estou diminuindo os efeitos adversos que essas medicações estão promovendo. Pessoal, e o que é mais interessante, eu melhoro a interação, eu melhoro a analgesia do paciente. Não somente a analgesia, mas há uma melhora da qualidade de vida como um todo desse paciente. No sono, no relaxamento, no pensamento, no nível de concentração. É muito interessante que você começa a ter mão desse produto e começa a sentir nesses pacientes esse retorno, porque você consegue uma melhor associação de produtos à base de cannabis com os medicamentos que nós usamos nos pacientes de dor crônica. O efeito poupador de opioides está muito bem descrito na literatura. Existem vários trabalhos que promovem isso. Eu trouxe para vocês essa revisão sistemática que mostra uma diminuição da dose de morfina nesses pacientes em torno de 3,6 e uma redução da dose de codeína em torno de 9,5. Você reduzir a quantidade de opioide, principalmente, não só mantendo a eficácia analgésica, mas em alguns pacientes melhorando a eficácia analgésica, isso, para mim, por si só, em dor crônica, é uma coisa que me chama muita atenção da associação de produtos à base de cannabis nesses pacientes. Esse é um trabalho que eu trouxe para vocês, muito bacana. O Solomon é um autor que gosta muito de fazer essa pesquisa e avaliar o que o paciente acha de produtos à base de cannabis. E vejo que essa revisão ela pega mais de 2.800 pacientes, onde ele faz várias perguntas para os pacientes. O que está em azul, mais clarinho,
é que os pacientes concordam fortemente. O que está em azul mais escuro, os pacientes concordam. O que está em amarelo discorda, e o que está em vermelho discorda fortemente. Então vejam as perguntas que eles fazem para os pacientes. Primeiro, você acredita que usando produtos à base de cannabis, você consegue diminuir a dose de opioide? Mais de 90% acredita que sim. Pergunta para o paciente: os efeitos que você experimentou, efeitos colaterais dos opioides, ele por si só são altos? Mais de 80% falaram que sim. Terceira pergunta: você acha que os efeitos colaterais de cannabis são mais tolerados do que os efeitos dos opioides? Mais de 90% falaram que sim, que toleram. Quarta pergunta: você acha que os produtos à base de cannabis são mais efetivos do que os opioides usados para dor? Mais de 70% acredita que sim. Quinta pergunta: você acha que produtos à base de cannabis são mais efetivos ainda do que os opioides em termos de analgesia quando comparado? Mais de 60% sim. E essa sexta pergunta eu achei muito interessante. Você prefere trocar produtos à base de cannabis por opioides? Mais de 90% falaram que sim. Então vejo que isso aqui me dá uma satisfação, me dá a alegria do paciente em dor crônica. É uma grande dificuldade que nós temos hoje no nosso consultório, é ver a tristeza desses pacientes, na maioria das vezes, pela falta de resultados positivos, pela falta de uma analgesia de melhor qualidade. Aqui eu trago para vocês um outro trabalho de 2019, recente, mostrando os efeitos adversos, tanto em relação ao THC, que está mais relacionado na coluna da esquerda, e os efeitos adversos do CBD, que estão mais relacionados na coluna da direita. Vejo que esses efeitos adversos são muito variáveis. Tem paciente que não tem nada. Tem os pacientes que já têm mais dor de cabeça, mais tontura, a vista turva, alucinações, um pouco mais de ansiedade, sono, taquicardia. Então, esses são os efeitos mais importantes que você tem quando usa esse tipo de produto. Mas reparem aqui, em nenhum momento eu falei efeito adverso grave. Não existe efeito adverso grave em produtos à base de cannabis. Não existe. Se você tiver, mas ele ficou muito ansioso, ficou muito agitado, com muita alucinação, espere. Espere que vai metabolizar e vai passar. Não vai acontecer mais nada grave do que isso. Uma dor de cabeça alucinante. Espere que vai passar. Vai tomar um analgésico, um Tilenol, uma dipirona. Espere que vai passar. E passa. E passa. São efeitos que não são tão importantes. São efeitos que o paciente, algumas vezes, tolera de uma forma melhor. Peço desculpa porque o passador não está adequado aqui na minha programação. Mas atrás dessa bola que tem aí, na verdade, uma visão mostrando para vocês que muitas coisas vão interferir na qualidade dessa posologia, na qualidade desse tratamento para o paciente. Uma das coisas que interfere muito, e que eu vejo alguns colegas nossos da área médica, do Brasil e de fora também, é dizer que não tem nível de evidência alto. Eu concordo, nós não temos trabalhos com nível de evidência aumentado, nível de evidência alto, até porque, se nós repararmos no número de trabalhos que tem aparecido com esses produtos à base de cannabis, no tratamento de dor crônica, eles aumentaram praticamente de uma forma absurda de 8 a 9 anos para cá. É muito pouco tempo. Por que isso aumentou de 8 a 9 anos para cá? Por causa da lei. A lei que determina o uso desse produto. Então, agora que nós vamos começar a ter volume, um N de pacientes mais significativo, para nós termos um nível de evidência maior. Mas hoje, o que nós temos, na minha opinião, como tratamento adjuvante de dor crônica, já justifica o uso dessa medicação no nosso consultório de dor crônica. Eu, particularmente, gosto muito do guideline da Associação Canadense para Estudo da Dor. Eles, desde 2017, já colocam os canabinoides como terceira linha de tratamento. E agora, em 2020, eles colocaram justamente uma análise do que aconteceu
de 2017 para 2020, justamente quando eles resolveram liberar o uso de cannabis, não só para o uso medicinal, como também o uso recreativo. O que aconteceu, então, com a diminuição daqueles pacientes que estavam aumentando pelo abuso de opioides? A diminuição foi significativa. E isso mostrou que pode continuar como terceira linha de medicação. Ah, Mauro, mas eu já vi você colocar para paciente, muitas vezes, que vai no teu consultório com primeira ou segunda linha de tratamento. É verdade. Eu coloco, porque eu já tenho uma certa experiência. Eu já sei que aquele paciente ele pode se beneficiar de produtos à base de cannabis. Mas, numa aula dessa, onde muitos não têm experiência, estão começando a escutar sobre esse tipo de assunto, eu não me atrevo a dizer que você sempre deve usar como primeira linha de tratamento. Eu prefiro essa linha mais conservadora, de usar como terceira linha quando eu propago, quando eu falo numa aula. Mas, na prática, há pacientes, principalmente de dor nociplástica, que se beneficiam muito desses produtos usados como primeira linha de tratamento. É seguro usar produto à base de cannabis? Sim, é seguro, porque a nível de tronco cerebral, esses receptores que o Dr. Carlos falou, CB1 e CB2, eles estão em menor quantidade. Então não tem como você usar um produto, por mais que você tome um frasco inteiro, ele não vai justamente atuar em receptores do tronco cerebral e diminuir a frequência cardíaca ou diminuir a frequência respiratória, como é capaz de fazer os opioides, por exemplo. Então, não tem como você ter uma depressão miocárdica ou uma depressão respiratória e causar morte desse paciente. Ele se torna, por esse motivo, um produto seguro. Esse é o princípio básico de prescrição que eu gosto de falar. A indicação por crônica refratária, principalmente porque bate com o que está no Conselho Federal de Medicina NOSO, que é o uso compassivo. Depois que você já tentou vários medicamentos, vários tratamentos, e o paciente não responde, você tem indicação de usar esse tipo de produto. Mauro, qual eu vou começar a usar? O CBD isolado? Já começo usando o THC? Como é que eu faço essa escolha? Isso, na verdade, vai depender muito do paciente. Vai depender dos medicamentos que ele está usando. Vai depender do caso. Vai depender da sua experiência, que você já tem mão desses produtos à base de cannabis. Os mais conservadores começam usando o CBD. Aqueles que são mais arrojados já começam com produtos com um pouco mais que contenha THC. Não existe, na verdade, um protocolo certo. O Dr. Ricardo Ferreira, que é um ortopedista de coluna, participou agora de um trabalho, uma força-tarefa, no Canadá. Esse trabalho dele vai ser publicado já esse mês agora, uma revista da JAMA, onde é um guideline feito para médicos canadenses, o que eles dizem? Comece devagar, seja conservador, comece com produtos isolados de CBD e depois passe para produtos que contenham THC e, se for o caso, aumente a concentração de THC. Então, essa é um protocolo, é uma recomendação que eu já tinha na minha experiência e é o que eu recomendo para vocês. Uma outra pergunta é, óleo artesanal ou óleo importado? Não tem como comparar. O produto importado, daquela primeira parte que eu falei, só dando aquilo, da pouca coisa que eu falei, é muito importante, de como eu tenho que plantar, cuidar, colher e produzir o óleo de uma planta. É muito difícil um produto artesanal ter todo o cuidado de uma indústria, de um cultivo indoor, como comparado com os importados. Eu sei que a realidade de preço dos importados, atualmente, me faz ter uma tendência a usar o óleo artesanal. Mas quando a gente, em termos de qualidade, eles ficam muito a desejar. Ah, Mauro, então você está me falando que todos os produtos importados são de alta qualidade? Também não. Existe um trabalho de uma professora, ela trabalha com agronomia na UFRJ, em que ela fez esse trabalho, ela fez uma comparação entre 10 produtos importados. Dos 10 importados, apenas 3 condiziam com o rótulo que estava escrito do produto. Então vejam, não é só porque ele é importado, ele é de melhor qualidade. Você precisa também saber a procedência dessa empresa, dessa fábrica, né, que gerou aquele produto que está te fornecendo como importado. A concentração.
Eu costumo falar que eu acho que seria a melhor indicação de concentração baseado na intensidade da dor. Se você tem um paciente que é uma dor leve a moderada, mas não consegue controlar com os medicamentos, ele não tolera os adjuvantes, você começa com uma concentração baixa. A dor é muito alta, então você começa com dosagem mais alta. Ou seja, é conforme a intensidade da dor que você vai aumentando a concentração do teu produto. A titulação se baseia no alívio da dor? Sim, essa é a frase que os trabalhos usam muito. Start low and go slow. Eu gosto muito dessa frase, porque ela é conservadora, e isso faz com que você não tenha surpresas no tratamento, e na maioria das vezes não é deparado com situações onde o paciente ou o familiar fala, poxa, doutor, que situação desagradável que ele apresentou com esse produto. Além da dor não ter passado, teve efeito colateral que Deus me livre, eu não quero mais ver. Então, ou seja, você acaba queimando um produto que podia estar beneficiando aquele paciente. Então, essa titulação, ela é fundamental. Essa experiência de titulação, nós já temos na dor crônica, nós já temos com neuromoduladores. É só seguir esse raciocínio quando você parte para a cannabis. Autotitulação. Uma coisa que eu falo muito lá fora nos trabalhos, mas eu particularmente eu não gosto. Eu acho que a regra básica, eu gosto de passar também, é iniciou o tratamento, você cola nesse paciente. Porque em qualquer momento pode ter um efeito adverso. Se tiver um efeito adverso, você precisa contornar. Você precisa estar do lado dele para contornar esse efeito adverso. Então, deixar que ele, à medida que vai tendo resposta, ele mesmo vai aumentando a dose do medicamento, como alguns de nós, algumas vezes, né, faz isso no ambulatório de dor crônica com alguns neuromoduladores. Eu, particularmente, neste caso, da cannabis, eu não acho interessante fazer autotitulação. Um outro princípio que é interessante, no momento que eu tenho um efeito adverso, eu reduzo a minha dose. Não tem problema. Se ele estava utilizando 4 ml de 12 em 12 ou 40 gotas de 12 em 12, eu reduzo para 20 gotas de 12 em 12. Reduzo para 20 gotas uma vez ao dia. Eu posso alterar a concentração. Eu posso passar para um outro produto que não contenha THC. Eu posso passar para um outro produto que a concentração é mais baixa. Ou eu mudo a maneira como está administrando. Ao invés de ser 3 vezes ao dia, para 2 vezes ao dia. Isso nós já fazemos no nosso dia a dia. Os efeitos adversos são transitórios e são fáceis de tratar. Eles não são complicados. Mas que o estigma de cannabis, muitas vezes, assusta o paciente. Por isso que eu digo que nós temos que colar para que esses efeitos adversos não cresçam e não transformem numa situação que seja não controlada. Uma situação muito comum da gente observar nesse tipo de tratamento, pessoal, é que muitas vezes o paciente não tem acesso à continuidade do produto. Acabou o óleo que ele mandou manipular, acabou o produto importado que agora, por algum motivo, o transporte deixou ele sem aquele produto. Então vocês podem ter síndrome de abstinência, como esse que eu coloquei aí. Irritabilidade, agressão, ansiedade, insônia, perda de apetite, tremores, sudorese e cefaleia. Mas isso acontece principalmente em pacientes que estão, além de fazer uso crônico, usando altas doses. Então, esse sintoma de abstinência, isso pode acontecer. Tá certo? Não é que ele esteja na dependência. É que se você for diminuindo de uma forma gradual e lenta, isso não vai acontecer. Eu não gosto de usar em pacientes com história de dependência de drogas ilícitas. Isso é um critério meu. Alguns dados da literatura me respaldam em relação a isso. Eu prefiro não usar. Por que eu não gosto de usar? Porque pode haver uma sinergia e pode haver um descontrole do uso do medicamento. Chamo a atenção para vocês a metabolização hepática desses produtos. São pacientes que estão usando essas substâncias que estão aí no quadro. Principalmente o fentanil, o qual nós usamos de uma forma transdérmica. Os anticonvulsivantes quimioterápicos, esses também utilizam o citocromo P450 e vai ter uma competição. Ou seja, você pode ter um aumento de efeito de produtos à base de cannabis quando os pacientes estão usando essas substâncias que estão colocadas aqui. Então, nós devemos começar com doses mais baixas ainda quando nós temos pacientes usando essas medicações. Essa é uma revisão que eu trouxe para vocês agora de 2020.
Era para trazer vários trabalhos, eu selecionei esse. São 30 trabalhos randomizados, 3 não randomizados, 1 não controlado. A maioria deles comparou a cannabis com placebo e 2 deles compararam com diazepam. Vejo que um dos grandes vieses que tem nesses trabalhos é a variação de produto. Aquele slide que passou que eu não consegui manipular, explica bem isso. Nós temos no mercado mundial uma variedade de produto. Você não consegue, muitas vezes, usar um produto para fazer a comparação. Por exemplo, quando eu pego uma pregabardina de 50 miligramas, eu sei que é pregabardina de 50 miligramas. Apesar de hoje nós termos genéricos, fórmulas de outros laboratórios, mas a base é pregabardina. Mas quando eu pego, por exemplo, um produto isolado de CBD, eu não sei como aquele CBD daquela planta foi plantada. Eu não sei como ela foi mantida, como ela foi colhida, como ela foi usada em termos de foto nela. Eu não tenho uma espectrofotometria daquele produto, do produto que me diz a quantidade exata de CBD, exata de THC, ou exata de terpenos e flavonoides. Eu não tenho isso. Então eu vejo que essa variedade de produtos que nós temos no mercado é que me faz dar essa variação de resultados. Lembrando que a maioria dos trabalhos usam produtos à base de cannabis como adjuvante no tratamento analgésico. Um caso ou outro, são casos isolados que uso como monoterapia. Eu, particularmente, gosto de usar como adjuvante. Então, essa heterogeneidade que apresenta nos trabalhos de doses, vias, frequência, a maneira como o grupo que está sendo pesquisado é muito variado. Por exemplo, a dor neuropática mais estudada foi a esclerose múltipla, onde já existe um nível de evidência importante no tratamento. Mas situações como a neuropatia do HIV, neuropatia diabética, pós-cirúrgica, pós-trauma, periféricas, que, no nosso caso, seriam interessantes de nós termos resultado desse trabalho, são a minoria de investigação. Diz os trabalhos que são promissores, o uso de cannabis para alívio da dor nessas situações. Mas nós não temos um nível de evidência. E uma outra coisa importante que eu repito de novo nessa revisão de fala: nenhum trabalho houve um efeito adverso sério. E que a forma inalada ela tem pouca evidência para o uso da dor neuropática. Hoje em dia, quando nós falamos em deficiência do sistema endocannabinoide, eu não sei se aquele paciente ele apresenta uma produção excessiva ou ele tem um aumento de enzimas que degrada os endocannabinoides, promovendo essa deficiência. Então, esse desbalanço, eu não sei identificar no paciente. Por que eu estou falando isso? E quando eu uso um produto à base de cannabis, em que eu uso, vamos supor, CBD e coloco THC, mas o THC, digamos assim, dele, o endocannabinoide dele, análogo ao THC, pode estar normal. Eu não preciso de THC. Ele vai ter um efeito colateral importante. A mesma coisa em relação ao CBD. Então, vejo que, através desses testes, eu consigo mapear o sistema endocannabinoide do paciente, coletando da saliva dele, eu faço através de um suave. Aquela figura vocês podem ver a coleta como é feito, né? Coloco no frasco e mando para fora. Não é feito no Brasil. Então, com isso, eu consigo ver qual a substância que ele precisa mais. É mais CBD? Não. É CBD com THC? Um pouco mais de THC? Ou seja, eu consigo adequar, eu consigo individualizar o tratamento e, com isso, eu tenho uma otimização dos resultados em termos de analgesia. A última linha, vocês observem, então, que nós temos uma empresa americana que está entrando no Brasil com o nome da Canamed, que vai representar esse kit. E nós temos uma outra empresa, através do Fabrício Pamplona, que é um grande farmacologista que já estuda esse cannabis há muito tempo já, a My Cannabis Co. Esse produto, esse teste fica em torno mais ou menos de R$ 1.500. O Fabrício fala que pode parcelar esse produto em torno de 6 vezes, mas vejo que isso aqui vai me responder tudo. Infelizmente, nós temos ainda um grupo de pacientes, um grupo de genoma, e nós não conseguimos identificar ainda para poder usar esse teste com uma fidelidade maior. Bom, e aí vem uma pergunta: qual o melhor extrato de cannabis que nós temos? Produtos lá de CBD, o full spectrum, o broad spectrum. Essas são terminologias que eu acho interessante colocar para vocês, e quando vocês pegam um produto, vocês precisam entender o que está ali naquele produto.
Então, quando eu falo que ele é isolado de CBD, ele tem apenas CBD. É o puro CBD. Quando eu digo que ele é full espectro, ele tem o CBD e tem uma concentração de THC baixa, menor que 0,3%, mas tem THC. E quando eu falo que ele é um broad spectrum, ou seja, um espectro amplo, é como se fosse uma associação dos dois. Eu pego os terpenos, os flavonoides do full spectrum, CBD, pego o CBD puro e coloco, mas eu não tenho THC. Eu vejo que o broad spectrum seria o top que nós temos. Nós temos muito pouco no Brasil e a Pharmausa, em breve, vai nos trazer um produto desse para a gente. Vou falar um pouquinho sobre cada um, depois vocês entenderem um pouco mais. Então, quando eu digo que eu tenho um produto isolado de CBD, é a forma mais pura que eu tenho de CBD, em torno de 99%. Geralmente, ele é extraído do cânhamo, porque o cânhamo, como o doutor já falamos anteriormente, ele tem um THC muito baixo, ou praticamente não existe. Não há risco de efeito psicoativo, porque não tem THC. Ele é inodoro e insípido. Se o paciente for fazer teste de antidoping, não tem problema nenhum. Não vai causar problema para ele. O que é uma certa desvantagem é que ele não tem benefício do efeito entourage. Ele não tem os flavonoides, os terpenos, que poderiam ter sinergia com o CBD. Tá certo? Mas, Mauro, então qual seria então a indicação de usar um produto CBD? Primeiro, paciente que precisa de dose mais alta de CBD. Já está usando doses baixas e não consegue resultado melhor. Segundo, paciente que tem história, olha, doutor, ele já tomou um produto que tinha THC e foi péssima experiência. Ou seja, paciente que tem sensibilidade ao THC. E terceiro, pacientes usuários de CBD que não querem aquele sabor amargo que muitas vezes tem produtos que têm THC. Tá? Então vejo que isso aqui são indicações que eu particularmente coloquei na minha prática diária. Full espectro. O full espectro é aquele extrato que contém todos os componentes da planta, inclusive o THC, só que em concentração baixa, menor que 0,3%. A grande vantagem é que tem um efeito entourage, ou seja, você tem um aumento da sinergia, você tem um aumento do efeito analgésico desse produto. Há risco de efeitos psicoativos, de alucinação, de agitação, etc. Por causa do THC. Infelizmente, pacientes que fazem antidoping, ele pode aparecer justamente no teste devido ao THC. E o sabor é amargo. Os pacientes reclamam um pouco, dependendo do fabricante. O aroma, o cheiro é forte. Quais são as indicações que eu teria, então, do full espectro? Pacientes que já usaram CBD, opa, doutor, melhorou, mas doutor, eu acho que ainda falta um pouco mais para eu ficar melhor. Eles querem mais benefício. Você vê pela observação do dia a dia dele a diminuição de adjuvantes, a diminuição de opioide, e se nós botarmos um pouco de THC, ele vai ter um benefício maior. Segundo, paciente que já tem com dor intensa, aquelas avulsões de plexo. Eu estou com um paciente no consultório que fez uma avulsão de plexo, já foi 3 vezes para cirurgia, já está usando medicamentos. Infelizmente, ele é um candidato para neuromodulação, para implantação de eletrodo medular, mas, por ser do SUS, nós não estamos conseguindo esse tipo de tratamento para ele na minha cidade. E uma opção que a família está querendo, eu coloquei, eles já investigaram, foram atrás, estão querendo justamente usar produtos à base de cannabis. Naquele paciente que tem dor intensa, onde você já usou outras formas de tratamento, não teve benefício, esse paciente pode se beneficiar, então. E, por fim, o broad spectrum, como se fosse a associação dos dois anteriores, só que não tem THC. Então, não temos risco de efeito psicoativo. O grande problema é que não tem muito trabalho em relação ao broad spectrum, porque ele é caro, ele é uma coisa mais refinada, digamos assim. Nós temos poucos produtos no mercado. A grande maioria, pelo que eu vi, o sabor é forte em termos de gustação. E quais seriam as indicações? Primeiro, pacientes que usaram o CBD isolado e não se beneficiaram. Usou, aumentou a dosagem, não teve muita vantagem. Pacientes que são sensíveis ao THC, de novo, mesma situação de lá. Eu também posso usar aqui. E terceiro, aqueles pacientes que nunca usaram e acham que isso é uma droga do demônio e medo THC. Então você pode ter uma grande indicação para esse tipo de produto. Então vejo que é importante vocês indicarem o produto baseado não só no que ele te dá, mas também escolhendo o paciente certo para aquele produto.
essa é uma curva tradicional que nós temos de produtos à base de cannabis. Eu começo a aumentar a dosagem para ter um efeito analgésico maior. Mas chega um ponto que, por mais que eu tenha aumento da dose, eu não tenho um efeito analgésico maior. Eu começo a ter uma diminuição da eficácia. E isso aqui acontece, em grande parte das vezes, em produtos isolados, que tem CBD. Entretanto, quando eu começo a usar produtos de full espectro, eu já tenho o THC um pouco baixo, flavonoides, etc., a curva já muda um pouco mais. Olha o que acontece. Já começa com uma dose de resposta maior. Quando lançou esse trabalho, nós mudamos a visão, porque o que acontecia em alguns pacientes? A gente estava usando produtos à base de cannabis e, com o tempo, a gente vê que havia essa tolerância. Em alguns pacientes, nós costumamos fazer uma ausência, uma pausa de usar esse produto. Depois a gente volta a usar. Ele volta a responder. É justamente essa curva. Só que quando você começa a usar o full espectro, você começa a observar que ele se comporta de forma diferente. Você vai aumentando e vai tendo uma resposta maior até ter um efeito platô que tem lá. Então essa é uma indicação que eu dou no caso da Farmausa, como é que vocês podem usar os produtos que tem. Então eu indicaria começar pelo Isoderm, que é um pump, ele é feito a nível cervical posterior. Cada pump que você dá, você libera 12 miligramas dessa substância. Ele é um produto isolado de CBD. Depois, você passa para a segunda linha, seria o Purodiol e o Isodiolex. O Purodiol nós temos duas apresentações, de 50 miligramas de CBD por ml e de 200 miligramas de CBD por ml. Mas olha que interessante, essa empresa ela tem frasco de 30 ml. Então, aquele paciente que não pode comprar frasco maior, porque o custo é maior, porque tem medo, quer ver como é que ele vai responder, você não tem experiência de como iniciar, ele tem essa apresentação de 30. Para você justamente iniciar no teu paciente, ver como ele vai responder, e depois você passa para frascos maiores. É o caso do Isodiolex, que tem 50 miligramas de CBD por ml, o sabor é de morango, e o frasco contém 120 ml, o que dá uma duração maior do tratamento. Lembrando que todos dois também são produtos isolados de CBD puro. A gente tem um outro produto chamado Nabix. Esse sim, um full espectro, por ser um full espectro, ele já contém um THC. Nós temos duas apresentações do Nabix. O Nabix mais leve e o mais concentrado. Eu costumo falar assim, o de 1.500, que contém 50 miligramas de CBD por ml, 1,5 miligramas de THC por ml. E o Nabix de 10.000, que contém 100 miligramas por ml de CBD e 3 miligramas de THC por ml. Então, essas são as apresentações que vocês têm desta empresa, onde você pode começar desde um produto de PEG, que é absorvido nessa região cervical posterior, até mesmo a via oral, que são as vias preferenciais que nós fazemos produtos à base de cannabis. Essa é uma escada analgésica que eu inventei para a empresa, onde no paciente com dor leve você pode começar com Isoderm, se a dor é moderada você pode começar com Purodiol, que é só um CBD isolado, você pode começar com uma dose pequena ou uma dose maior, é de 200, a concentração você escolhe, conforme a dor, e no caso de dor intensa, você já usar um produto já com THC, que seria no caso o Nabix. Estou lembrando para vocês, então, que esse assunto ele é polêmico, é um assunto que vai desde o terreno onde a planta ela é plantada até os testes de sensibilidade de DNA que já tem no mercado. Então, toda vez que vocês forem escutar uma aula dada por um advogado, dada por um ativista, dada por um biólogo, dada por um farmacêutico, dada por um médico, neurologista, psiquiatra, todos vão ter uma visão diferente, todos vão ter uma experiência diferente a passar para você. Você sempre vai aprender. Não pode existir para ser tudo sobre produtos à base de cannabis. É vasto. O assunto é muito grande e até hoje a gente continua aprendendo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Uma aula que a gente tentou não fazer de uma forma cansativa e o mais importante é escutar vocês para tentar amenizar essas dúvidas que vocês possam ter. Muito obrigado.
Mauro, boa noite. Mauro, boa noite. Estou tentando entrar aqui agora. Está no avião? Mauro, não, estou aqui no portão, aqui, aguardando para entrar. Eu queria dizer um pouco da minha experiência enquanto prescritor, então eu queria deixar claro que a minha... Ah, engraçado, a minha câmera não está funcionando. Ah, não, tá. Deixa eu ligar a minha câmera, peraí. Ligou, isso, desculpe. A minha experiência como prescritor deixa claro para os colegas que eu sou prescritor da droga. Tá? Desculpe. Desculpe. E o que eu queria dizer é o seguinte: eu tenho algumas coisas, algumas considerações para fazer em relação às suas colocações. Eu acho que você foi brilhante em alguns tópicos, mas eu queria mostrar algumas coisas que... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um slide específico. Por exemplo, esse slide aqui, eu vou compartilhar aqui. Esse aqui é um slide que mostra aquilo que você falou em relação à pesquisa, que agora que nós começamos a ter pesquisa, realmente, a partir do ano 2000, em relação ao sistema endocannabinoide. Então, somente agora que a gente está acumulando realmente alguma experiência em relação a isso. Mas, tendo em vista isso que você tinha colocado, eu queria mostrar esse outro slide aqui, que mostra que após a liberação nos Estados Unidos da marihuana, a gente teve lá 165 milhões de prescrições no ano, apenas no ano de 2013. Isso sim, a gente tem evidências formais e fortes a respeito da droga. E aí, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Brasil, só até maio de 2019, a gente tinha 6.500 pacientes, se cadastraram para poder fazer, sem nenhuma liberação até maio de 2019. Presta atenção. Enquanto que aqui... até maio de 2019, então a gente já tinha mais de 900 canais. E com relação à questão, eu queria discordar do seu gráfico, mostrando esse gráfico de farmacologia, mostrando que essa droga não é uma droga inocente. Parece, né? Esse aqui mostra muito bem que a droga tem um efeito teto, né? E após esse efeito teto a gente não consegue mais um efeito benéfico da droga, e a gente tem inclusive o efeito maléfico. Quanto maior a dose, a gente vê aqui que a gente atinge efeitos negativos no sistema do paciente. É claro que quando a gente vai ver tudo que eu estou comentando aqui, a gente tem que ficar claro que a maior parte das pesquisas, elas estão sendo feitas nos pacientes que usam... Deixa eu tirar aqui, voltar para a imagem. A gente está... Claro, que a maior parte das pesquisas foram feitas com pacientes que usaram a cannabis fumada, né? Então, assim, a gente tem, como você mesmo falou, uma dificuldade muito de mostrar efeito da... que a gente tem uma pesquisa pobre, né, a essa mas, assim, eu escrevi um capítulo agora, eu junto com mais dois colegas que estão aqui no grupo, inclusive, assistindo essa aula, sobre o uso da cannabis. Nesse capítulo, a gente coloca lá muito claro, né, o risco de, por exemplo, o risco de infarto é 4 vezes maior no usuário de cannabis. Né? A gente tem um trabalho que mostrou agora que esse efeito negativo é tão grande que os pacientes que usam cannabis e vão ser submetidos à anestesia, o paciente ele usa uma dose maior de opioide. Olha que interessante. Ele usa uma dose muito maior do que o não usuário do cannabis, porque essa modulação do sistema endocannabinoide, ela é negativa nesses pacientes. Então, numa dor aguda, por exemplo, o cannabis é totalmente proscrito na dor aguda. E na dor crônica, a gente tem sim, eu sou um usuário não, desculpa, eu sou um prescritor, e eu tenho uma colocação para ser feita em relação a essa questão, que eu preciso, infelizmente, sair da sala, é que a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, os nossos pacientes, como você falou muito bem, eles têm uma busca incessante pela melhora, né, e que a gente, às vezes, não tem como responder a elas. Né? E a cannabis jamais foi uma droga única, ela é sempre um adjuvante, né, ela nunca é para ser usada sozinha, né, e ela jamais será sozinha a resposta para todas as drogas. Né? Então, assim, a gente usar cannabis em fibromialgia, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem nenhum substrato para poder usar. Né? Então, assim, eu acho que é liberário, a gente querer que as pessoas usem a droga de uma forma liberada. Você falou sobre o consumo de opioides nos Estados Unidos, por exemplo.
de uma forma muito relevante. Tudo 4126 para Brasília. O embarque está sendo finalizado pelo posto. Porque o embarque está sendo. Só para terminar, é o seguinte, aqui, eu até perdi o que eu estava falando, em relação a... em relação ao opioide, é o seguinte, os Estados Unidos, né, os estados que aumentaram, que liberaram a prescrição de cannabis, que eu mostrei aqui agora, né, mostraram também, agora saiu uma estudo esse ano, mostrando que aumentou o número de acidentes com óbito nas estradas. Então, esses mesmos estados que liberaram a cannabis. Então, assim, será que existe uma relação entre elas? Eu não sei de fato. Eu só queria deixar claro que a gente precisa realmente de ter um pouco de responsabilidade quando a gente vai prescrever essa droga. Não é uma droga qualquer. Ela é um adjuvante, sim, tem o seu papel, e eu prescrevo com muito critério para os meus pacientes, com muito cuidado. Desculpe se eu coloco às vezes de uma forma muito mas eu sou muito rico de ser, sabe? Não, doutor Alexandre, fica Desculpe, à vontade. agora eu passo a palavra para vocês, desculpe. Não, fica à vontade. Infelizmente, a transmissão saiu muito fracionada, cortada. Muita coisa que o senhor falou não deu para eu poder escutar. É só fazer umas colocações, isso que o doutor Alexandre falou, que é pertinente, é que a grande parte dos trabalhos que a gente tem, na verdade, como ele falou, é com a cannabis fumada. E essa cannabis fumada, que a gente sabe, é a cannabis prensada. É aquela cannabis que vem com detritos, que vem com agrotóxicos, que vem com metais pesados da terra, ou seja, vem, né, com gasolina, com muita coisa que é tóxico. Isso acaba levando a lesões, a complicações, até porque a via pulmonar é uma via de absorção muito rápida, né? E isso acaba levando a uma toxicação muito grande desses pacientes. Então, infelizmente, por isso que eu friso bem nas aulas, a grande parte dos trabalhos, nós são muitos vieses que acontecem nos trabalhos. A gente não tem um nível de evidência muito alto com relação a esses produtos isolados. Entretanto, eu também estava falando com relação nos Estados Unidos, do uso, né, de estar tendo esse tipo de complicações, etc. Mas é que lá, os produtos que eles estão usando, grande parte são dos sintéticos. Eles não são produtos também, na verdade, fitocannabinoides. Esses sintéticos, por eles terem uma afinidade para o receptor muito grande, eles passam a ter uns efeitos colaterais muito mais importantes do que os fitocannabinoides. Isso é uma coisa que a gente observou na prática. Então a gente precisa também levar em conta dessa situação, porque a realidade de cada país é diferente. Eu vou dar uma sugestão. Eu aconselho muito a ler os trabalhos de Israel, porque estão anos-luz na nossa frente, e o do Canadá, porque lá já é liberado tanto uso medicinal quanto uso recreativo. A gente precisa aprender com as experiências dos outros também. Outra colocação que eu acho interessante, que o Dr. Alexandre ficou colocando, em relação ao critério da prescrição, eu concordo. Entretanto, eu acho que o jeito que está o marketing de cannabis, que é um negócio, né, que a gente sabe que existe o cannabis, né, digamos assim, por trás disso, mas o marketing que está, a divulgação que está no mercado, é muito maior do que o conhecimento médico está sendo proporcionado. Então, eu dou muito esse exemplo. Anos atrás, eu torcia para chegar a pregabalina no meu consultório. A pregabalina é uma droga muito desejada. Não só tínhamos a gabapentina. Não, quando chegar a pregabalina, vamos ter uma redução importante nos quadros de dor neuropática. A gabapentina veio, reduziu, não foi assim tão importante o quanto nós gostaríamos que fosse na realidade. Então, essa expectativa para nós termos um produto que, na verdade, gera o paciente uma busca de querer. E é muito comum hoje no meu consultório, o paciente chegar e já dizer: doutor, me prescreva. É claro que eu não vou prescrever porque ele está me pedindo. Eu vou, como eu acabei de falar na aula, eu preciso analisar, ver se tem indicação, ver a história do paciente, ver os medicamentos que ele usa. Muitas vezes ele não foi bem conduzido na dor crônica, né? Ele não foi muito bem investigado. Então a gente tem que recomeçar tudo isso de novo antes de prescrever. Então essa prescrição com cautela é fato, ela tem que existir, até por um zelo e cuidado com o paciente, mas eu fico impressionado porque as faculdades de medicina, até hoje, não incluem na grade curricular o estudo do sistema endocannabinoide. Você tem o estudo do sistema colinérgico, noradrenérgico, opioidérgico, mas não tem no sistema endocannabinoide. E nós precisamos estudar melhor esse sistema. O médico precisa entender melhor esse tipo de produto,
para poder justamente falar sobre pós e contra o produto. Eu quero deixar aberto, senão eu fico falando muito também as perguntas. Alguém pode, Helder, pode conduzir? Eu queria saber. Perdão, pode falar. Alguém pode ler as perguntas do chat? Helder, pode ler? Olá, doutor Mauro, tudo bem? Tudo bom, Helder? Desde já quero agradecer muito a sua explanação, a do doutor Carlos, também, mas o comparecimento do doutor Alexandre, a contribuição dele. É isso que realmente nós incentivamos como empresa, essa discussão de todos esses aspectos, ok? Eu tenho aqui várias perguntas aqui, doutor, eu sei que o nosso tempo também já estourou. Vou tentar coletar algumas perguntas e passar aqui. Nós fizemos a inscrição de todos os médicos. Quando se faltar alguma pergunta a ser respondida, nós vamos responder aqui. Depois a parte é para cada um. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu tentar pegar aqui na ordem em que chegaram. Vamos lá. A doutora Catarina Louras Lins pergunta como fazemos para encaminhar um paciente para os testes de DNA, doutor. Então, nós só temos, Catarina, duas empresas, são aquelas empresas que eu coloquei, né, naquele slide. Uma que é do Fabrício Prontona e a outra que tem lá, pelo site, do nome que está lá, você pode pegar e entrar em contato com ela. Só lembrando que a análise desse resultado não é feita no Brasil, tá? Ele vai para fora, vai para os Estados Unidos. Doutora, até uma novidade aqui para o doutor e para esse evento, estamos em negociação ainda, mas a Farmausa está tentando desenvolver um teste exatamente, né, semelhante a esse, mas fazendo o teste no Brasil, para facilitar acesso e custo também. Mas ainda está em desenvolvimento. O doutor Victor Westman pergunta, tem-se em vista cada vez mais que o THC é fundamental para o tratamento de dor crônica? Há resultados positivos na dor crônica com medicamentos livres de THC? Boa pergunta. É assim, doutor Vitor, se a gente for observar na prática, aquelas pessoas que já prescrevem com uma maior frequência, já tem uma certa mão desse tipo de produto, num paciente que tem dor crônica intensa, eles particularmente preferem usar produto com THC. Mas, como eu falei na aula, eu acho sempre prudente, para quem não tem experiência, para quem está iniciando, começar com produtos isolados de CBD, sem THC, para ver como vai responder e conforme o tempo você vai pegando experiência, até ver em que momento você coloca o THC. Se nós nos basearmos na literatura, naqueles que são mais ativistas, que prescrevem mais, é inadmissível dor crônica sem THC. É mais ou menos assim que eles pensam, tá certo? Mas são pensamentos que não são errados, eles estão certos. Mas para nós que estamos começando ou ensinando as pessoas a prescrever, eu não acho uma conduta correta falar isso aqui. Eu prefiro aquele slide. Inicie devagar e vá devagar. Nós temos uma outra pergunta aqui sobre quais são os produtos que nós temos hoje nas farmácias. Doutor Mauro? Vamos lá. Nós temos dois produtos, um já mais antigo, o Sativex, que é o Mevatil, que era importado e mudou de nome. Esse já está mais ou menos uns 4 a 5 anos na farmácia. E, mais recentemente, dos 3, 4 meses para cá, nós temos um de um laboratório de Curitiba, em parceria com Ribeirão Preto, com a Faculdade de Medicina de lá, colocaram outro produto também isolado de CBD. São os dois produtos que nós temos em farmácia. A tendência é que as empresas coloquem cada vez mais esses produtos. O grande problema é que as exigências da Anvisa para colocar esses produtos na farmácia são muitas etapas. Não é fácil. São várias etapas que eles têm que cumprir para que isso aconteça.
Seria o nosso, eu sempre falo que o ideal nosso seria um paciente que tomasse durante o dia um produto um pouco mais de THC e à noite um produto mais de CBD. Isso é uma utopia falar, porque é difícil você ter um paciente com esses dois tipos de produto na mão. Primeiro, por causa do custo. Segundo, por a dificuldade das apresentações que nós temos no mercado. A doutora Selma Merilenda pergunta se podem informar o preço dos produtos. Eu respondo que dos produtos a Farma usa, a doutora Selma, nós temos um catálogo com todos os preços e podemos enviar aqui para a doutora e para todos os outros aqui. Não há problema. Deixa eu fazer só uma colocação em relação a preço. Eu queria que vocês raciocinassem. Quando vocês forem comparar preço, vejam a posologia que vocês vão usar. Porque muitas vezes um produto importado, a posologia que vocês vão usar, a concentração que vocês vão iniciar para esse paciente, muitas vezes ele dura até mais de um mês, 2 meses até, um produto. E você vai para um produto, digamos, artesanal, que o preço é mais em conta, mas em compensação, em menos de um mês ele acaba. E você vai ter que comprar outro frasco que acaba chegando no preço do importado e que você vai usar por mais tempo. Então, muito cuidado com essa prescrição. Eu não estou denigrindo o óleo artesanal, de forma alguma. Eu só estou falando porque, na verdade, o preço também deles aumentou um pouco. Porque como eles melhoraram um pouco mais a qualidade, houve a necessidade de melhorar esse preço também. Só que ficou um preço praticamente quase que comparado com o dos importados. Então, na hora de prescrever, faça essa comparação. Porque nem sempre esse rótulo, o importado é caro, ele é caro. Mas muitas vezes é um caro que pode sair barato se você for fazer uma comparação. Perfeito. Eu só estou preparado já com o horário, já são 10 horas, acho que nós já estouramos o nosso horário aqui de evento e não queremos cansar. Enfim, novamente, as perguntas que faltarem aqui, estaremos respondendo a todos também, nós temos os contatos. A Farmausa, ela disponibiliza material médico, também artigos científicos, estudos, enfim, tudo que for necessário para que tenhamos uma prescrição sempre ética, consciente, dentro dos limites estabelecidos hoje para a Anvisa e para bastante coisa que está acontecendo hoje. Eu gostaria de saber se a doutor Mauro, a doutor Carlos, eu não sei se o doutor Alexandre ainda pode participar, mas as considerações finais, fiquem à vontade, por favor. Eu agradeço o convite. Esse é um assunto que realmente ele requer um curso, na verdade, não dá para ser uma aula de 1h30 só, ele precisa de mais tempo. Eu convido todos a emergirem nesse assunto, porque, como eu acabei de falar, o marketing está muito pesado, está muito mais acelerado do que o nosso conhecimento. É muito triste um paciente chegar no nosso consultório e dizer: doutor, faz sobre cannabis, e você não saber falar nada, não saber por onde vai, como usa, efeitos adversos, como adquirir o produto, etc. E hoje, com a facilitação de importação da Anvisa, isso está muito mais acessível do que a gente pensa. Antes era bem mais difícil, agora está muito mais fácil. Inclusive, a chegada do medicamento, o tempo deu uma diminuída, há mais pessoas trabalhando na Anvisa para que esse processo fique mais rápido, a tramitação, ou seja, só houve facilitações para a gente promover a analgesia. Doutor Carlos. O seu som, a doutor Carlos, libera ele, por favor. Doutor Carlos, não estamos ali ouvindo ainda. Acho que é sinal da internet dele, né? Pode ser. Acho que sim. Vamos ver. Ele consegue entrar novamente. Doutor
Doutor Carlos, ainda não temos o seu som. Estão me ouvindo agora? Agora estamos, doutor. Perfeito. Gostaria de colocar, gente, uma coisa importante. Assim, a gente conhece muito pouco desse sistema. Muito pouco. Então, assim, eu acho que o mundo inteiro coloca isso como uso compassivo. Tem um motivo. Sabe, assim, a gente deixar assim, de usar uma pregabalina, que o Mauro falou, né? A pregabalina tem uma questão que é fundamental. É a única medicação que a gente tem prova contundente que ela muda a história natural da dor. Então, assim, a gente deixar de usar uma pregabalina para usar uma medicação de primeira linha, não é. Isso aí realmente não tem amparo na literatura em nenhuma parte do mundo. Agora, assim, como adjuvante, é uma boa medicação, acho que a gente pode tentar, eu tenho usado com algum sucesso, tá? Mas, assim, a gente não sabe ainda os efeitos colaterais a longo prazo. Tem um estudo antigo, ainda da década de 90, que mostra que pessoas que fumavam cannabis, em questão dose e resposta, quando tinham dor neuropática, tinham dores neuropáticas muito mais graves e com muito mais dificuldade de tratamento, sabe? Então, assim, eram pacientes muito mais refratários. A gente via isso na prática clínica. Pode ser a questão que o Mauro falou, né? Tem muitas coisas, muitas diferenças entre a questão da maconha fumada e o canabinoide que é vendido, purificado, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que esperar mais resultados para baixar, assim, a nossa guarda em relação ao uso. Eu acho que é uma ótima medicação, eu já tive resultados bons, mas sempre um pé atrás, gente, sempre um pé atrás. Perfeito. Doutores, muito obrigado. A doutora Alexandre, eu não sei se dá para falar alguma coisa ou ter alguma colocação, já fica difícil. Perfeito. Gente, novamente, a doutora Alexandre, a doutor Carlos, a doutor Mauro, eu quero agradecer a todos por essa participação exemplar, muito boa em toda essa palestra. Nós estamos abertos para a discussão de mais estudos, estamos procurando desenvolver estudos aqui no Brasil. Enfim, nós queremos sempre trabalhar de uma forma mais clara, mais transparente, mais ética, dentro do que podemos fazer com o cannabis medicinal, dentro dos limites que nós temos hoje. Agradecemos muito a participação de todos os colegas, de todas as perguntas. Estamos à disposição para contatos, para compartilhamento de estudos, de toda a apresentação. Agradeço a todos. Doutor Mauro, doutor Carlos. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado.